Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Giovanni e hoje a nossa aula vai ser sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Vai ser bem rapidinho, bem breve, bem prático, para a gente poder compreender como encontrar essa linguagem verbal e não verbal no dia a dia. Eu tenho certeza de que vocês sabem o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. Vocês veem isso todos os dias, mas pode ser que vocês não saibam, não sei, explicar o que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal, o conceito dela. Mas eu tenho certeza de que vocês sabem muito bem o que é. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer um exercício. Eu quero que vocês tentem identificar que linguagem é utilizada em cada uma dessas imagens. Que linguagem é utilizada aqui, nesse sinal de trânsito, que está com o vermelho aceso, que a gente sabe que ele quer dizer para o carro, para o ônibus, para a moto parar. Que vocês identifiquem que linguagem é essa nessa placa verde, que está escrito não pise na grama, que é para a gente não pisar na grama. E nessa terceira que está escrito silêncio, que tem esse símbolo aqui que a gente vê em muitas coisas. E essa boca aqui liberando um som. Então nós temos três linguagens aqui. Temos três linguagens, não, perdão. Temos três imagens com diferentes tipos de linguagem. Então eu quero que vocês tentem identificar qual é a linguagem verbal e qual é a linguagem não verbal, tá? Passar um tempinho, eu vou avançar e já tenho a resposta na próxima. Aqui está. Então, primeiro vamos entender o que é linguagem. A linguagem é o uso que a gente faz da língua como uma forma de expressão, como uma forma de comunicação. A linguagem é o que eu estou utilizando para falar com vocês agora, através desse áudio, através desse vídeo. Estou me comunicando com vocês através da linguagem, e estou falando com vocês, e vocês estão lendo isso que está escrito aqui, vocês estão vendo essas imagens, ou seja, tudo isso que a gente está fazendo é por meio da linguagem. A linguagem é o nosso meio de comunicação, é o nosso meio de expressão. E então aqui nós temos três tipos de linguagem. Eu sei que no início eu falei para vocês sobre a linguagem verbal e não verbal, e aqui apareceu mais uma, mas a gente já chega nela. Então vamos lá. O que é a linguagem verbal? A linguagem verbal, ela é a linguagem expressada por meio da escrita ou por meio da fala. A gente usa a linguagem verbal quando a gente escreve por, não sei, por WhatsApp, quando a gente está mandando uma mensagem no WhatsApp, ou quando a gente lê uma mensagem que a gente recebe no WhatsApp, quando a gente grava um áudio, quando a gente lê uma placa escrita não pise na grama, a gente está usando a linguagem verbal. Quando a gente assiste a televisão e vê o jornal nacional, ou não sei, qualquer outra coisa, a gente ouve, a gente identifica o que está sendo falado pela linguagem verbal, que o apresentador usa, que fala no intervalo da TV, no comercial. E aí é o que tem aqui. A linguagem verbal, ela pode ser identificada por meio da fala, ela é usada por meio da fala, da escrita, na música, quando a gente ouve a letra de uma música, quando a gente lê uma música. Um filme, ele também tem uma linguagem verbal, porque a todo tempo tem diálogo, tem música também, tem legenda, e por um livro também a gente tem a linguagem verbal, porque a gente está lendo tudo aquilo que está sendo transmitido, toda a história contada para a gente por meio da escrita. Então essa é a linguagem verbal. E é só por aqui? Não é só por aqui que a gente encontra a linguagem verbal. A gente encontra a linguagem verbal em qualquer lugar. Mais à frente vocês vão ver que é por muitos lugares mesmo. Então vamos para a segunda. A linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É um semáforo vermelho, verde ou amarelo. É aquilo que não está escrito ali pare, não está escrito siga e não está escrito atenção.
mas se tiver em qualquer uma dessas cores, a gente sabe muito bem o que tem que ser feito e a gente compreende o que está querendo dizer, o que essa cor está querendo dizer. Então, isso é uma linguagem não verbal. Ela expressa essa comunicação, ela faz essa comunicação sem precisar escrever, sem precisar falar nada. Só por meio de símbolos a gente já entende. Ou seja, tem gestos, a gente tem aquele joinha, né, quando dá um ok. A gente tem um tchau que a gente faz com a mão, a gente não precisa falar tchau, só se der um tchau, a gente já está expressando um tchau sem falar. Por imagens, a gente tem aqui ó, uma imagem, outra imagem, outra imagem. Símbolos, como eu falei, tem aqui, isso também, aqui ó, um vermelho, pare, tem esse símbolo aqui, que vocês com certeza sabem que isso indica que é proibido. A gente vê, opa, calma aí que eu cliquei em alguma coisa aqui. A gente vê isso em placas de rua, pare, não estacione. Tudo que tem esse símbolo aqui vermelho com um traço no meio indica proibido. A gente entende que é proibido e então a gente entende essa linguagem não verbal. E tem as figurinhas e os emojis também do WhatsApp, como eu falei. As figurinhas novas agora, né, que a gente tem para expressar tudo. Os emojis também, as carinhas de choro, de riso, de paixão. Tudo isso expressa a linguagem não verbal. E a gente tem aqui uma linguagem mista. Por que mista? Porque ela envolve tanto a verbal quanto a não verbal em um mesmo lugar. Então aqui a gente tem escrito silêncio, que é a linguagem verbal, e tem o símbolo de proibição, que também indica silêncio. Tudo isso no mesmo lugar, na mesma placa. Então tem uma linguagem mista. E a gente vê isso em diálogos, quando a gente conversa com alguém, porque a gente expressa o nosso rosto, a gente dá um sorriso, a gente faz um sim com a cabeça ou um não com a cabeça, e a gente fala sim ou não. Então a gente tem isso ao mesmo tempo enquanto conversa com alguém. No meio de um filme, como eu coloquei lá, e novela também, que é muito comum. A gente tem diálogo, tem expressão, tem música, tem tudo em um mesmo lugar. Então aqui tem alguns exemplos para vocês poderem ver mais de perto e com coisas mais comuns no dia a dia o que é uma linguagem verbal, não verbal e mista. Aqui a gente tem uma conversa de WhatsApp que primeiro tem aqui, ó. Ei, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo e você? Tô bem, vai sair hoje. Só esse trecho aqui, ele indica uma linguagem, ó, verbal. Por quê? Porque só tem texto escrito. Tudo que está sendo falado está escrito. Mas aí logo em seguida, ó, tem uma imagem, que é a figurinha, e nessa figurinha tem algo escrito, um X, que expressa o que a figurinha quer mostrar. Essa figurinha, ela é uma linguagem mista, porque ela tem as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí logo em seguida a gente tem essa, que só tem uma expressão. E essa é uma linguagem não verbal. Mas esse print inteiro, então a gente pode considerar como uma linguagem mista. Porque o próprio WhatsApp ele já mostra outras coisas. Ó. Aqui tem um nome, uma linguagem verbal. Mas aqui a gente tem uma câmera, aqui a gente tem um telefone e não tem nada escrito. Mas a gente sabe perfeitamente que aqui é para fazer uma chamada de vídeo e do lado é para fazer uma chamada de áudio, uma chamada de voz. Aqui a gente sabe também que é para gravar um áudio, aqui que é para enviar uma imagem e que aqui tem outras opções. A gente sabe também que aqui é para colocar um emoji. Então, por meio de símbolos, a gente entende o que pode ser feito ali. E aqui a gente tem outros exemplos. O cartão vermelho, que às vezes é usado no futebol para expulsar um jogador. Esse símbolo aqui, que geralmente fica em portas de banheiro masculino. Esses outros aqui também, tem esse que é para deficiente físico. Cuidado cão bravo, é uma linguagem verbal porque está escrito. Poderia ter um cachorro aqui com uma cara brava, porque também existe placa desse jeito. E também poderia ser entendida a mesma coisa. Cuidado cerca elétrica, também é uma linguagem verbal porque está escrito. E tem essa aqui, como eu falei, ó, o mesmo símbolo. E a gente já entende que é proibido bicicleta. E vamos para a próxima. Aqui, então a gente consegue entender
o que é, a gente consegue ter uma noção do que é a linguagem verbal, do que é uma linguagem não verbal e o que é uma linguagem mista. No dia a dia, nas placas que a gente enxerga, na TV, nas informações que a gente absorve todo dia, nas informações que a gente consome todos os dias. Agora, em prática, o que é isso em prática? Agora vocês vão reconhecer nessas 3 imagens o que é a linguagem verbal, não verbal e a mista. Então vamos lá. Vocês já sabem o que significa esse símbolo, que é de proibição, tem aqui também. E então vamos lá. Esse primeiro tem um símbolo, tem um outro símbolo atrás e não tem nada escrito. Só pode ser a linguagem verbal, não verbal ou mista. Como não tem nada escrito, é uma linguagem não verbal. E mais a gente já entende que é proibido fumar. E agora no segundo a gente já tem o contrário, só tem escrito: é proibido fumar neste local. Não precisa de um outro símbolo de proibição porque já está escrito. Então essa linguagem só pode ser verbal. Agora na terceira a gente tem uma junção das duas anteriores. A gente tem absolutamente o mesmo símbolo que esse, o símbolo de proibição e o símbolo do cigarro, e embaixo a gente tem o proibido fumar. Então, com essas duas, a gente forma uma linguagem mista. Agora, para vocês identificarem essa linguagem no dia a dia, não é difícil. Como eu falei lá no início, que tem linguagem verbal para todos os cantos, tem linguagem não verbal para todos os cantos, e tem linguagem mista para todos os cantos. Como vocês já tiveram essa ideia, agora vocês vão identificar o dia inteiro, para onde vocês olharem, quando estiverem pelo WhatsApp, quando assistirem a TV, para onde vocês olharem, vocês vão identificar linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Então, para que vocês tenham uma ideia disso, aqui tem alguns exemplos para vocês olharem como encontrar isso no dia a dia e para vocês fazerem esse exercício mentalmente todos os dias. A primeira, muito comum, é a do ponto de ônibus. Aqui tem uma placa azul com um ônibus, está escrito ônibus. Então, ela é uma linguagem mista. Tem o símbolo e tem o ônibus. Mas se não tivesse escrito ônibus aqui, a gente entenderia perfeitamente que aqui é um ponto de ônibus. E se só tivesse escrito ônibus, a gente entenderia perfeitamente que é um ponto de ônibus. Então ela poderia ser linguagem verbal se só tivesse o símbolo. Não, perdão. Ela poderia ser linguagem verbal se só tivesse o ônibus. Ela poderia ser linguagem não verbal se só tivesse o desenho. Mas como ela tem os dois, ela é mista. E no ônibus aqui, ó, dentro do ônibus, isso aqui é muito clássico. Uma poltrona amarela e todas as outras são azuis. A gente sabe perfeitamente que esse assento é preferencial. E não precisa de nada escrito. A gente já entende. Então essa linguagem é não verbal. Agora aqui, olha, nas placas de trânsito, aqui também nós temos uma linguagem verbal. Rio de Janeiro, Macaé, Campos, Itaperuna. Seja bem-vindo ao estado do Rio de Janeiro. Sabe que chegou no Rio de Janeiro. Então a gente tem aqui numa placa de trânsito uma linguagem verbal indicando a quantos quilômetros está o Rio de Janeiro e que acabou de chegar no estado do Rio de Janeiro. E nessa aqui, ó, na vaga de estacionamento, a gente tem aqui uma linguagem verbal, que está escrito idoso, então a gente entende que é uma vaga destinada ao idoso. Aqui a gente tem um outro símbolo com uma barriga, então a gente entende também que é uma vaga destinada a gestante. E mais à frente tem um outro símbolo com uma cadeira de rodas, e a gente entende que é uma vaga destinada ao deficiente físico. Ou seja, aqui temos uma linguagem não verbal e aqui a gente tem uma linguagem verbal. Agora, na terceira, a gente tem também naquela saída de emergência do ônibus, essa aqui, ó. Aliança não, é alavanca de emergência. Tá vermelho, então o vermelho ele já chama atenção pra gente, já é uma cor não verbal, mas que chama a atenção. E tá escrito alavanca de emergência, então a gente entende que é para saída de emergência. Aqui a gente tem uma linguagem mista. A cor ela indica uma coisa e o texto ele também indica. Ao mesmo tempo a gente consegue entender que isso aqui é uma alavanca para a saída de emergência de um ônibus.
Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista, com esses pequenos exemplos, é, e que vocês consigam entender no dia a dia onde está a linguagem verbal e a linguagem não verbal, como identificar ela, e para ver que não é tão difícil assim. Ela está presente desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. É isso.